Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SOS Cast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial e nós vamos falar sobre relacionamento de um modo geral. A gente vai falar sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre como atrair um relacionamento de valor, o que fazer na hora da conquista, o que não fazer. Então, se você busca respostas para essas perguntas, fica nesse podcast que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Hoje eu estou aqui com ela, maravilhosa, que veio diretamente de Curitiba. Gente, Curitiba, né? Curitiba, ela que é psicanalista, especialista em relacionamento. Eu falo hoje com Mila Murta. Seja muito bem-vinda, Mila. Ai, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tava bem animada para esse encontro, esse bate-papo. E trouxe até um presente para você. Ai, que linda! Os meus 2 livros, O Amor Oscilada. Que tudo! Olha aqui. Isso, Os 10 Segredos sobre os Homens, que eu escrevi com meu marido. Nossa, olha isso, gente. E o Planner, que é uma agenda de planejamento, top. controle de hábitos. Amei. Ó. Aí, feita para mais. Adorei, com certeza eu vou ler. Vou deixar aqui, ó, pro pessoal ver. Quem quiser adquirir, já vai lá no Insta. No Insta tá disponível. Beleza. Os livros. Maravilhoso. Depois eu vou fazer uns stories especial aí desse livro. E aí, Mila, hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? De um modo geral. Lá no meu Instagram eu recebo muitas dúvidas sobre o que fazer na hora da conquista, o que não fazer, quais os principais erros, né, que as mulheres cometem na hora ali da conquista. O que você tem a nos dizer sobre isso? Um dos principais desafios quando a gente fala de relacionamento, a gente estava até conversando aqui no início, é como que eu faço para atrair esse homem para minha vida? Porque, poxa, às vezes eu tô solteira ali, eu não sei, principalmente quando a gente passa de uma certa idade, eu gosto ali daquele marco dos 30, quando a gente tá solteira, a gente tem um pouco mais de dificuldade de atrair um cara que queira um relacionamento sério. E com a vinda das redes sociais, aplicativo de relacionamento, a internet de modo geral, facilitou e ao mesmo tempo atrapalhou as coisas para quem não se adaptou a essa nova realidade. Então, muitas vezes a mulher, quando ela está solteira, ela acha que o único lugar que ela vai encontrar um homem disponível é naquele lugar clichê que a gente aprendeu, que a gente fazia, né, há muitos anos atrás, que era ir para uma festa, ir para uma balada, para um show, ir para um lugar onde tem muitas pessoas, e teoricamente pessoas solteiras, disponíveis, um lugar com muita bebida, porque as pessoas estão mais suscetíveis a se conhecerem, a trocar ideia. E não necessariamente é assim. É óbvio que isso vai se encaixar se isso fizer parte do seu estilo de vida, se você é uma pessoa que gosta de frequentar um show, uma balada, né, uma pessoa que tem uma vida social muito ativa, mas a grande maioria das mulheres, pelo que eu acompanho, não tem tanto esse estilo de vida depois que a gente passa de uma certa idade, trabalha, tem uma rotina corrida, semana inteira trabalhando, você quer chegar em casa, quer uma tranquilidade. E quando você pensa num relacionamento, você quer um cara para um date, para sair para um jantar, para ter um encontro a 2, e não ter que ir pra balada, né? Pra ver se eu vou encontrar alguém. Então, a primeira coisa que a mulher tem que entender é que para você atrair um homem de alto valor, você precisa de visibilidade. Você precisa ser vista por pessoas que sejam ali compatíveis com você. E hoje em dia, eu falo que o Instagram ele é o melhor canal para te proporcionar isso. Porque você monta seu perfil, você coloca seus interesses, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que é importante para você. Ah, eu sou uma pessoa muito religiosa. Ah, eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida muito saudável. Eu acordo muito cedo, eu gosto de treinar, eu faço bike, eu faço crossfit. Então, assim, você saber como se apresentar no Instagram vai te permitir atrair esses caras que tem um estilo de vida parecido com o seu, sem você ter que frequentar lugares que você já não se identifica mais. Eu falo que o Instagram é como se fosse um currículo, né? Exato. Então, um currículo da vida social. Quando a pessoa chega ali, ela vai analisar, né, querendo ou não, as suas fotos, porque ali já diz muito, né, sobre a sua rotina, sobre o seu estilo de vida, os lugares que você frequenta, o que você gosta, o que você não gosta. E falando um pouco, assim, sobre redes sociais, sobre o Instagram especificamente, Mila, quais são os principais erros, assim, que tanto as mulheres quanto os homens cometem, que, tipo, cara, não pode fazer, ou isso é legal, isso é bacana? Bom, vamos começar com os erros, tá? Coisas que eu vejo. Foto de perfil, que a pessoa ou ela não aparece,
Ou é ela muito pequena, tipo, fui no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, tirou aquela foto lá no Cristo Redentor e coloca aquela foto que ela tá uma miniatura. Minúscula. Tá ela na praia, assim, uma foto super distante. Então, foto de perfil, preferencialmente, é uma foto do seu rosto, com boa iluminação, né? Porque é o primeiro contato que você vai ter com a pessoa. As pessoas são visuais, né? Eu gosto de seguir pessoas. Quando eu vejo um perfil, uma foto de perfil, com uma foto muito distante, com uma foto de paisagem, uma foto de cachorro, uma foto de outro, ou com várias pessoas, me passa a impressão de que é um perfil fake, é uma pessoa que não tá ali muito disposta sabe, conhecer, a se apresentar. Então, cuide dessa apresentação da foto de perfil. Cuide da apresentação na bio também. Às vezes eu vejo muitas pessoas cometendo o erro de colocar só uma frase motivacional. Você coloca um trecho de uma música, uma coisa aleatória. E a bio é como se fosse um currículo mesmo. A bio é um lugar onde você vai se apresentar. Então, quais são as informações importantes para a gente colocar nessa bio? É colocar a cidade onde você mora. Por quê? Eu tô ali querendo conhecer gente nova. O mínimo que essa pessoa tem que saber é onde eu moro. Porque às vezes você é uma pessoa que viaja muito, que a gente tem uma impressão, quando a gente vai pra rede social, que todo mundo conhece a gente, que tudo é muito óbvio. Todo mundo sabe que eu moro em Curitiba. Até hoje eu recebo mensagem de gente falando assim, nossa, você mora onde? Porque eu tenho um sotaque, eu sou mineira. E eu moro em Curitiba e meu marido é carioca. Então, quando eu tô postando nos stories, a pessoa não tem a mínima noção que eu moro em Curitiba. Então, se eu não falar sobre isso, se eu não colocar isso bem claro, fica difícil das pessoas saberem. Então, na bio, ela tem que facilitar essas informações para quem tá caindo de paraquedas naquele perfil. Então, evite ser muito genérica na informação. Então, coloca ali a sua cidade, coloque os seus interesses. O que é importante para você? O que é aquilo que você não abre mão? Mila, eu sou muito religiosa. Eu tenho uma religião X. Então, coloque, deixe isso claro na sua bio. Mila, eu sou muito engajada num esporte. Eu tenho uma atividade que eu gosto muito, que é meu hobby. Eu gosto muito de tomar vinho, eu gosto muito de... Então, coloque isso. Eu gosto muito de viajar. Essas informações de interesses vão facilitar que pessoas que tenham afinidades em comum se aproximem de você. Porque se tem um cara que olhou pra você, viu sua foto de perfil, nossa, bonita, atraente, nossa, ela mora na mesma cidade que eu, ou na mesma região. Então, ele já tem motivos para te seguir. Nossa, ela faz crossfit também. Nossa, ela é da mesma religião que a minha. Então, ele vai encontrando esses mini matches que vão facilitando e vão fazendo com que esse cara fique mais inclinado a te seguir, a te acompanhar. A única coisa que eu falo assim, não coloque, pelo amor de Deus, na bio, é status de relacionamento. Solteira. Isso eu ia perguntar. Eu ia perguntar agora. Não. Status de relacionamento e signo. Não, também não é relevante. Assim, eu entendo que algumas pessoas são muito engajadas com essa coisa de signo, né? Se você é uma pessoa que dá muita importância a isso, coloque. Mas eu não daria muita ênfase. Eu colocaria no máximo um emoji do signo. Não colocaria uma linha, sou de touro, ascendente em não sei o quê. Você é taurina, né? Eu sou taurina. Sou taurina com ascendente sagitário. Ai, que dia que é seu aniversário? Ascendente sagitário, 13 de maio. O meu é dia 16. Sério? Quase no mesmo dia. Se tivesse por aqui, ó, a gente já ia fazer um festão. É verdade. E com lua em Áries, tá? Ixi, é perigosa. Mas o meu marido é ariano com lua em touro, então tá tudo certo. Vocês estão harmonizados. O Dario, o meu ascendente é o mesmo signo do Dario. Ai, que legal. Então, Sagitário. É Sagitário. O meu é Sagitário também. Legal. Que legal. Então a gente tem um match no signo e no ascendente. Então, assim, essa questão de o que colocar na bio vai depender dos seus próprios interesses. Então, igual a gente falou, o signo. Eu não colocaria uma super ênfase nisso. Mas se é algo importante para você, deixa essa informação lá. Outra coisa importante para pôr numa bio, por exemplo, é se você tem filho. Porque isso é filtro. Às vezes a pessoa fica, mas é porque às vezes o homem não quer se relacionar com a mulher que tem filho. Mas aí você já inibe esse cara de se aproximar, porque ele já tem essa informação. Isso faz parte de quem você é, isso faz parte da sua história, da sua vida. Então não tem como esconder, vou deixar pra ele descobrir depois que eu tenho filho. Não, daí coloca na bio, então. Deixa na bio, se tem filho, deixa essa informação, se tem pet. Então são coisas que são importantes pra você, que vão ajudar essa pessoa a identificar essas afinidades em comum. Legal. Outra coisa, Mila, você acha que o Instagram aberto ou o Instagram fechado? Porque tem muitas pessoas que não gostam, né? De expor a vida, de deixar ali, né? A vida exposta nas redes sociais. Ainda que é uma pessoa ativa nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa, é ativa, tem um monte de seguidor, posta um monte de coisa, mas prefere ter a vida em off ali só para os mais íntimos. Isso é um erro ou não? Então, eu não coloco essa regra de tem que ter um perfil aberto, tá? Mas eu gosto de investigar por que o seu perfil é fechado.
Porque às vezes a pessoa tem um perfil fechado assim, olha, eu sou muito reservada, eu não gosto de expor muito a minha vida, mas você tá expondo para um grupo de pessoas. Ah, mas é só para conhecido. Tá, mas é o conhecido até que ponto? Esse conhecido é uma pessoa que estudou com você na sua infância, adolescência e tá ali acompanhando. Que conhecido é esse? É uma pessoa que é distante, não é só família. Então, eu penso que a rede social, você consegue filtrar, sendo que é você que está comandando ela, o que você posta e o que você não posta. Então, eu tenho filho, eu não quero ninguém vendo as fotos do meu filho. Então, deixa para postar as fotos do seu filho, stories ou o que for, em um close friends, em um melhores amigos, uma coisa mais específica para a sua família. Coloca só a sua família naquele grupo. Mas eu não deixaria fechado só porque, tem muito, né? Pessoas invejosas. Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo da minha vida. É porque tem sempre aquele fulano. Se tem uma pessoa específica que te incomoda, bloqueia essa pessoa. Hoje em dia o Instagram tem uma coisa que você consegue bloquear a pessoa e todos os perfis que ela criar. Então, sério? Se eu, Depois por você me exemplo, eu ensina. tenho um problema com você, especificamente. Você é minha stalker, sei lá, Aham. você é atual do meu ex e você fica ali bisbilhotando a minha vida. Então, eu posso te bloquear e se você tiver um fake, eu consigo bloquear todas as contas que você fizer. Entendeu? Então, é uma forma de você Sério? tirar aquela pessoa do seu contato ali. Isso que é bom falar com uma especialista, do né? Instagram, Não porque sabia funciona dessa. muito. Então, ao invés de você se fechar porque tem o fulano ou a fulana que te incomoda, é melhor você tirar essa pessoa da reta, né? Então, agora eu entendo, às vezes a pessoa é muito, né, questão de segurança, fotos e tal, tudo bem você ter o seu perfil privado, mas entenda que quando você tem um perfil privado é uma barreira a mais para essa pessoa se aproximar. E aí eu recomendo que ela tenha um olhar mais cuidadoso para foto de perfil, para bio, porque é o que vai ser o chamariz. A pessoa não vai ter nenhuma outra informação sobre você e nem motivação para te seguir. Então, como que eu vou saber despertar o desejo da pessoa para me seguir tendo um perfil privado? Eu tenho que interagir com outros perfis, eu tenho que usar uma marcação inteligente, por exemplo. Eu sempre dou a dica da academia, né? Que é um lugar que praticamente todo mundo vai, do seu crossfit, enfim. Como que eu faço para conhecer gente nova? Tá, eu tenho a minha academia, eu tenho o meu crossfit, eu tô ali, fiz meu treino, posto um story, eu bem bonitinha ali no treino antes, né? Que não vou estar suado, não vou estar acabado. Posto ali, faço meu check-in, quem vai hoje e tal, dou uma engajada e marco a academia. E aí, nessa de marcar a academia normalmente te reposta. Você ganha a visibilidade de todo mundo daquela academia. Legal. Isso acontece num restaurante, isso acontece num pub, isso acontece numa viagem, num ponto turístico. Então, assim, você usar essas marcações estratégicas faz com que você ganhe visibilidade de outras pessoas. Inclusive, foi o que aconteceu comigo. Não foi uma marcação minha, na verdade. Uma amiga minha foi comigo no CrossFit, a gente treinou junto, ela me marcou e o Dario seguia essa minha amiga. Aí foi aí que ele me descobriu. No story da minha amiga, ele foi lá no meu @, começou a me seguir e foi a relação virou, casamos, estamos juntos. Eu gosto assim, ó, gente que vem aqui, ó, que vive realmente o que fala, porque infelizmente hoje nas redes sociais a gente tem muita gente que fala uma coisa, mas tipo não vive, né, aquela realidade. E é muito interessante isso, né? A gente ser a prova viva, né? A prova social, né? De que funciona, de que dá certo. Igual no início, né? Você falou, lógico que a gente sabe que não é uma regra, né, em si. Mas comigo, por exemplo, eu conheci o meu atual marido numa baladinha. É um pub, né, que tem aqui na cidade, um pubzinho. Eu também tinha maior preconceito, tá, com isso. Eu falava jamais, né? Até porque eu sou de igreja, assim, então pra mim conhecer ou era na igreja, ou sei lá, né? No tempo certo ia aparecer alguém, não sei. Mas jamais pensei que ia conhecer alguém, né, num rolezinho, numa baladinha. Mas, por fim, ele estava lá, me chamou a atenção. Aí fiz amizade com a amiga dele, que estava junto. Tinha um grupinho, né, na verdade, de amigos. Então, começou assim, né, pela amiga. A amiga foi a ponte, na verdade. Foi conectando vocês. E foi. aí, quando a gente pensa nessa coisa no Instagram de ser intencional, é isso. É você saber usar a ferramenta do Instagram para te conectar com novas pessoas. Então, perceba, você não precisa necessariamente ter o perfil aberto. Mas você vai ter que se movimentar para que você fure a bolha das pessoas que já te seguem. Sim. Né? Então, o perfil aberto, ele acaba facilitando porque a pessoa tem mais informações. Ela consegue dar uma stalkeada no seu feed, nos seus stories.
Então facilita. A maioria das pessoas tem um perfil privado por motivos bobos, sabe? Então, porque o que ninguém vê, ninguém estraga, atrapalha. é uma coisa assim, sabe? Que é meio que não faz muito sentido porque ela tem outros seguidores e pessoas que não são tão próximas assim. Então, Exatamente. se você não quer ser vista, você não tinha nem que estar na rede social, né? Exatamente. Vamos ser sinceros. Então, e conteúdo sensível, eu falo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas é muita exposição. Você controla o que você expõe. Então, por exemplo, eu que trabalho com Instagram, eu posto muito da minha vida pessoal, mas eu posto o que eu quero. Eu posto com filtro. Eu não posto a intimidade do meu relacionamento, eu não posto coisas sensíveis, eu não posto os meus problemas pessoais, eu não posto. Então, assim, eu escolho o que eu estou disposta a compartilhar. Exatamente. Então, tudo bem você compartilhar, estou na academia. Tudo bem você compartilhar, fiz uma viagem legal. Tudo bem você compartilhar, fui no barzinho, depois você já voltou do barzinho. Também tem, né, algumas dicas de segurança que não é bom você postar o lugar quando você está no lugar. Ah, sim. Então, a gente sabendo usar é uma ferramenta maravilhosa que eu considero muito melhor do que aplicativo de relacionamento, inclusive. Eu também. Eu acho o Instagram... Lógico, a gente tá falando aqui, gente, é de uma pessoa que deseja, né, ter um relacionamento, né, atrair um relacionamento e vai usar as redes sociais ao seu favor, né? Que tá aí, né, eu acho também uma ferramenta incrível, né? Hoje a gente sabe que existem vários aplicativos de relacionamento, inclusive quero falar, né, com você sobre isso, o que você acha, qual a sua opinião. E uma outra coisa, só para finalizar essa parte, de fotos, Mila, quais são as fotos, assim, que você acha que não é legal colocar, que não faz sentido, e as que você acha que atrai, que acaba, de certa forma, agregando ali no perfil? Inclusive, eu tenho uma amiga minha que ela tem filho. E o Instagram dela, menina, ela também não arrumava ninguém. O Instagram dela era forrado de foto do filho dela. Você não tá entendendo? Era forrado, assim, sabe? Assim, era ela com o filho sozinho. E, tipo, fica aquele... A gente sabe, gente, que quem tem filho é a coisa mais linda, né? É o maior amor do mundo, né? Não tô... Deus o livre, né? Não tô desmerecendo nada. Mas acaba não ficando um perfil tão legal, né? Pra quem quer atrair um relacionamento. O que você acha, né? Dá uma dica. Foi ótimo esse comentário que você fez sobre a mãe, né? Que coloca muitas fotos do filho. E a gente tem que levar em consideração várias coisas. Quando eu falo de você deixar claro que você é mãe, é importante, porque isso já serve de filtro. Se o cara encarar isso como um problema, ele nem se aproxima, ele nem começa uma conversa com você. Mas, ao mesmo tempo, a mãe ela tem que tomar muito cuidado para ela não passar uma sensação, e talvez isso seja a realidade dela, e é uma coisa que talvez ela tenha que olhar também, não só para a forma que ela expõe no Instagram, mas para como ela está vivendo, se esse filho não virou o centro da vida dela. Porque quando eu só posto foto com meu filho, a sensação que dá é que eu vivo em função do meu filho. Eu deixei de ser uma mulher, eu deixei de fazer coisas por mim, eu deixei de ter os meus interesses. É lógico que tem pessoas que, né, têm uma realidade que eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho uma pessoa para me ajudar. Então, o seu filho, ele tá com você o tempo todo. Mas a forma que você apresenta isso, ela pode ser amenizada. Porque senão, o homem, ele entende que ele não tem muito espaço na sua vida, porque você vive em função da maternidade. E esse homem que quer entrar na sua vida, ele quer atenção, ele quer passar momentos com você. Se ele sentir que na sua vida não tem espaço para isso, ele não vai, né, não vai querer se aproximar. Então, quando a gente fala de fotos, acho importante foto com filho. A gente tem que tomar bastante cuidado para não colocar foto com uniforme, né? Todas essas coisas que podem mostrar algum lugar que você vai com frequência não é legal por questão de segurança. Então, a exposição da criança tem que tomar cuidado também com o tipo de roupa que a criança tá, né? Que a gente tem que tomar esses cuidados. Mas também... tome cuidado com o excesso de foto de biquíni, que é bem polêmica, né? Eu não sou contra foto de biquíni. Eu não acho que tem problema uma foto de biquíni, mas existem fotos e fotos. Então, depende do tipo de biquíni, depende da pose. Existe uma diferença de você estar numa praia, tirar uma foto legal, do que você tirar uma foto... sensualizando, né? uma foto expondo o seu corpo, mostrando... Parece aquela foto de engajamento, de eu preciso de validação externa, olha como eu tenho um corpo bonito. É óbvio que tem mulheres que vivem muito, né, em função dessa coisa estética. Pô, eu malho pra caramba, eu sou super focada e gosta de expor. Tudo bem. Agora, até a forma de expor, a gente tem que tomar um cuidado. Porque se eu coloco no meu feed, a gente fala que o feed é como se fosse um catálogo ali, vamos colocar. Se eu coloco 90% das fotos, eu tô de biquíni, eu tô dando foco ali pro meu corpo, eu tô sensualizando, eu vou atrair homens que me enxergam como um objeto.
eu vou atrair homens que estão interessados em me ver como um troféu. Perfeito. Então, o biquíni não é o problema. O problema é como você equilibra isso no seu feed. Então, coloquei uma foto de biquíni, eu coloco também outros interesses. Você não é só essa mulher malhada da academia, você não é só essa mulher bonita, atraente, com corpo legal. Você tem outras facetas suas que são importantes. Uhum. Então, tem a questão, se você é religiosa, tem a questão da religião. Se você é uma pessoa que tem um hobby, um interesse, tem aquilo. Você tem seus amigos, você tem sua família, você tem viagens que você faz. Então, vê como que se a gente conseguir distribuir essas fotos de uma forma que você mostre todas as suas versões, Legal. não só o seu corpo, o cara vai entender, cara, além de atraente, além de bonita, ela tem conteúdo. Uhum. O problema é que a maioria das mulheres que tem muita foto de biquíni, ela foca só na beleza. É verdade. Porque os homens são visuais. É óbvio que o homem vai adorar uma foto de biquíni. A foto de biquíni, ela dá mais engajamento, ela dá mais curtida. Uma foto sua lendo um livro não vai dar tanta curtida. Uhum. Mas, quando a gente pensa em atrair um relacionamento duradouro, um homem de alto valor, um relacionamento a longo prazo, esse cara, ele vai te olhar com outros olhos por você não ser aquela caça-likes. Então, assim, a mulher que é muito caça-like, a mulher que é muito do engajamento, eu tô postando pra ganhar validação, pra ser elogiada, ela tem isso, mas ao mesmo tempo, até o cara que poderia levar ela a sério, ele vai falar, ela não tá buscando isso. Uhum. Então, você pode postar o que você quiser, mas a gente tem que ser intencional e cuidar dessa imagem, porque é o que é a forma que a pessoa vai enxergar. É o único contato que a pessoa tem. Eu não te conheço, por exemplo, caí no seu perfil. Eu vou fazer uma leitura de quem você é com base no que você posta. Então, você não vai ter nem oportunidade de falar comigo, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu só tenho esses interesses, não sei o quê. É a imagem que você está passando. Então, às vezes, a gente perde muitas oportunidades porque a gente não sabe se apresentar com essa profundidade na rede social. Então, Perfeito. saber trazer essa profundidade vai mudar o jogo das conexões que você constrói no online também. Perfeito. E o equilíbrio também, né, Mila? Uhum. Né, tudo na vida, né, em excesso, a gente sabe que, né, não é bacana, né? Então, o equilíbrio, né, igual você falou, né? Postar ali uma foto de biquíni é legal? Beleza, postei, né? Mas postar, né, outros conteúdos da sua vida, todas as suas versões, né, as suas facetas, para a pessoa que está analisando ali, que caiu ali no seu perfil, ver que você não é só uma garota, né, com um corpo legal. E sim, você é empresária, você é a pessoa, né, espiritualizada, você é a que gosta de cozinhar, enfim, né? Tem os seus hobbies, tem uma vida bacana. Com relação a curtir fotos e até a mesma, de repente, chamar no direct, o que você acha disso? A mulher, ela pode fazer isso? Ou essa é uma iniciativa que tem que partir do homem? Comentar os stories, pode, não pode? O que eu tô passando? Qual que é a mensagem que eu tô passando quando eu faço isso? A mulher, ela pode sim tomar iniciativa. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas se ela pensa em tomar iniciativa, ela tem que fazer isso de uma forma que dê o máximo de resultado possível. Então, quando eu penso em uma curtida, em um react, né? Aquele coraçãozinho, a palminha ali nos stories, por exemplo, ou um comentário numa foto do feed, eu considero essas iniciativas ineficientes. Por quê? Porque quando eu curto, eu reajo, eu comento numa foto, a partir daquilo ali não inicia uma conversa. E o que eu quero? Eu quero me aproximar desse cara para iniciar uma conversa, para dessa conversa ir pro WhatsApp, do WhatsApp virar um date. Então, a curtida, ela vai mostrar que ela tem interesse. Pode ser que você não seja interesse, mas assim, todo homem coloca maldade em qualquer movimento da mulher. Você pode estar sendo simpática, você pode estar sendo legal, você pode estar não tem interesse nenhum. Mas o cara vai falar, tá me querendo. Então, não, mas cara, tem interesse, geralmente. Ele sempre coloca essa maldade. Então, assim, se você for fazer o movimento, faça o movimento de uma maneira que você consiga ter um retorno, para saber se existe ali uma reciprocidade. Então, a curtida e o react, eu considero um desperdício, assim. Eu não faria isso. Como que eu me aproximaria de um cara que eu tô interessada no Instagram? Começaria a seguir esse cara. E aí, você pode dar uma curtida só para falar assim, estou aqui, né? Mas não com a intenção de iniciar a conversa. Se eu penso em ter uma conversa com esse cara, eu preciso puxar um assunto. E a melhor maneira de puxar um assunto não é, oi, tudo bem, quero te conhecer melhor, do nada, no direct, né? É você buscar um assunto nos stories dele, aí eu vou precisar que esse cara poste alguma coisa, que ele colabore, né? Porque não adianta o cara ser low profile, o cara não posta nada, não tem foto de nada, às vezes acontece. Mas assim, é sempre buscar uma brecha nos stories. Então, o cara postou com o cachorro dele.
um golden. Aí você pergunta, o cachorro, ai, que bonitinho, não sei o que, eu só devo ter um cachorro. Então, é puxar assunto e sempre com uma pergunta. O cara postou num restaurante. Nossa, eu adoro sushi, que restaurante é esse? Você tá morrendo de saber qual que é o restaurante. Sim. Mas você vai perguntar, dando uma de besta, entendeu? E aí ele vai responder. O cara já vai se ligar, se ele tiver o mínimo interesse, ele vai dar uma olhada no seu perfil, aí vem a boa apresentação, ele vai olhar, tal, não sei o que, achei interessante. Sim. Se ele estiver disponível e interessado, ele vai fazer aquele assunto render. Legal. Então, tomar a iniciativa não é algo errado para a mulher. O problema é quando ela quer fazer tudo. Então, você pode tomar a iniciativa, você pode puxar um assunto, você pode fazer uma gracinha e tal, mas você tem que dar espaço para o cara desenvolver isso. Porque, Mila, eu tomei iniciativa, eu fui lá, conversei, puxei assunto, mas não rendeu. Então, talvez ele não esteja disponível, talvez ele não esteja interessado, e tá tudo bem. Então, tentar forçar a barra é aí que passa do ponto. Perfeito. Uma vez eu assisti uma aula do Ítalo Ventura. Eu adorava assistir os vídeos dele, inclusive, na fase de busca de autoconhecimento, solteira, de paquera. Eu falei, vamos ver como que funciona, né, esse trem aí. Aí ele comenta, né, como que ele conheceu a atual esposa dele. Ele, né, já seguia ela nas redes sociais e tal, e ele queria puxar assunto, mas ele também não sabia como. Aí tinha várias fotos lá dela, tinha fotos mais sensuais e tinha fotos, assim, mais, né, de boa. Aí ele foi lá embaixo, quase, numa foto que era a foto da tatuagem dela. E ele comentou, é de rena? Ó o comentário. É de rena. Aí, tipo, já gerou ali, né, uma brincadeirinha, né? Aí eles começaram a conversar, tipo, né, descontraidamente ali, fez uma brincadeira. E dali já foi pro direct, do direct já foram pro WhatsApp, já marcaram o date também. Então, eu acho que é isso, né? É você, né, de maneira leve, de maneira até descontraída, de repente, ali, né? Essa é a melhor maneira de você se aproximar de um homem. Assim, é um assunto solto ali. Sei lá, o cachorro, É só puxar um assunto de maneira despretensiosa. É dar a deixa. Eu gosto de falar, deixar o lenço cair. Né? Pra ver se o cara, ele tá ligado e morde a isca. Agora, se não, aí deixa passar. Porque um cara que tá ligado e tá interessado, ele não vai perder essa oportunidade de continuar o assunto com você. É verdade. Então, essa é a melhor forma. Eu não iria muito pro caminho de ir direto ao ponto. Mulher que vai muito direto ao ponto, às vezes ela até consegue o que ela quer. Mas ela consegue de maneira pontual. O cara vai lá, fica com ela, faz o que quer e depois, tchau. Porque ele já sente... que é um ponto interessante da gente falar, é que a mulher, ela não conquista. A mulher, ela é conquistada. Quando a mulher, ela entra nesse papel de eu vou conquistar o homem, é aí que desanda tudo. Que ela sai da energia feminina dela, né? Então, a mulher ela tem que entender que eu sempre vou jogar a isca, eu sempre vou me aproximar de forma sutil, elegante, feminina, para ver se eu atraio esse cara. Então, o jogo é atrair, não é conquistar. É o homem que me conquista. E quando você tem essa consciência de que eu tenho que ser conquistada, você tende a criar uma dinâmica mais favorável para você e a relação tende a fluir, se vocês forem compatíveis. Perfeito, Mila. Eu concordo, né? Embora hoje a gente sabe que tem bastante mulher, né, que há controvérsias, né? Mas, enfim, né? Acho que não vamos falar sobre isso para não gerar tanta polêmica, né? Enfim, mas a mulher tem que ser conquistada, gente, concordo. Bom, vamos falar sobre aplicativo de relacionamento agora, né? O que você acha? É possível conhecer alguém bacana, alguém de valor num aplicativo de relacionamento? Hoje a gente sabe que existem aí várias plataformas, né? Bastante gente adere, né, ao Tinder, principalmente. A Inner Circle, né? Sei lá como que chama, né? Esse estranho aí, mas a gente sabe que tem. Dá, não dá, dá match, não dá, só tem gente que não presta, ou existe uma luz no fim do túnel aí? O aplicativo de relacionamento, pra quem busca um relacionamento sério, tá? Eu não recomendo. Mila, quer dizer que não tem como encontrar um homem de alto valor lá? Não, tem como você encontrar alguém interessante. Eu tenho várias amigas, inclusive, que estão num relacionamento e que conheceram o marido no aplicativo de relacionamento. Só que a questão 90% das pessoas, a gente não pode confundir a exceção com a regra, né? Sim. Então, assim, existem esses casos que ganham visibilidade de pessoas que são exemplos. Mas eu tenho uma prima, eu tenho uma conhecida, eu já ouvi falar. Só que 90% das mulheres que usam se sentem muito frustradas. E aí eu vou explicar qual que é o problema do aplicativo de relacionamento. A dinâmica do aplicativo de relacionamento, ela não favorece a mulher que busca algo sério.
Por quê? Porque lá, o cara, ele tem a certeza, mesmo os aplicativos que eles falam, esse aplicativo aqui é mais selecionado, esse aplicativo aqui tem não sei o quê. Não adianta, por quê? Porque o cara, ele tem a certeza que essa mulher, ela está interessada e na procura. Que são duas coisas péssimas para a mulher no início. Então, se eu tenho certeza que o seu marido ou o meu marido tivesse a consciência de que ela está interessada, ela está em busca de um relacionamento, ele já olha para essa mulher como assim, eu não preciso investir. Porque ela já tá no papo. Então, o cara tende a automaticamente ficar mais acomodado, ele tende a investir menos em você, ele não quer conversar tanto, ele já quer partir pro primeiro encontro logo, já quer te levar pra cama logo. Então, a coisa acontece muito rápido no aplicativo de relacionamento, não dá tempo de criar uma conexão profunda. E uma outra coisa que agrava isso tudo é porque, além de você não ter esse tempo, porque o cara já entende que você tá afim, então vamos pro que interessa, ele também tem outras pessoas, outras opções. Isso tanto para homem quanto para mulher. Mas, assim, quando a gente tem uma sensação de que eu tenho muitas opções, que eu tô ali, né, só passando o dedo e tem um monte de gente aparecendo. Eu vou dar match. Então, quando eu tenho essa sensação, é a mesma dinâmica do Netflix. Sabe o Netflix? Você abre ali à noite, vou assistir um filme. Nossa, mas tantos filmes, de tantas categorias, de tantas coisas, que você fica assistindo um monte de trailer, fica vendo, será que é esse? E não assiste nenhum. Então, no relacionamento acontece a mesma coisa. Eu tenho tantas opções, é uma sensação, né? Que não são opções reais. Mas é aquela quantidade de gente que a só um clique eu inicio uma conversa, que essa pessoa ela acaba não se aprofundando com ninguém, porque tá sempre pensando próximo, será que não tem alguém melhor? Será que se eu esperar mais um pouco aparece uma pessoa mais interessante? Então, você tende a não levar tão a sério essa pessoa que você está conhecendo, porque tem tantos outros por aí. Então, você não se abre tão profundamente para conhecer essa pessoa. Você tende a ter relações mais superficiais. E aí, o que mais aparece para mim no direct são mulheres assim. Usei aplicativo de relacionamento durante X tempo e estou completamente desanimada com a minha vida amorosa. Por quê? Marcou vários dates, saiu com vários caras, ou então ficou só na conversa. E ela se cansou. Porque a coisa não evoluiu, não passou do primeiro encontro, não passou do segundo encontro, o cara já quer ir muito direto ao ponto. Então, perde toda a conexão. Então, eu sou a favor do menos é mais. O que é o menos é mais? É melhor você conversar com menos pessoas, pessoas que tenham mais a ver com você, que estejam dispostas a construir uma relação com você. E o que eu quero dizer com isso? É uma conversa, é perguntar mais coisas sobre você, é ter mais paciência para a coisa desenrolar do que e muito direto ao ponto. Então, é por isso que eu não recomendo aplicativo de relacionamento, porque essa dinâmica é muito ruim, principalmente para mulher. E aí, ainda tem os casos do homem casado que usa. Então, você não tem muitas informações sobre aquela pessoa para saber se essa pessoa realmente é quem ela tá falando. Verdadeiras, né? Se ele é esse cara mesmo, se ele tem esse nome mesmo, se vocês têm amigos em comum. Então, por isso que o Instagram ele funciona muito bem, que você consegue ter informações que não são só as que ele passa para você. Isso. Então, para você, até questão de segurança é melhor. Eu também acho. Acho que, né, realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Pode ter, né, perfis fakes, né? Tem muito o homem Insta, casado que... é uma plataforma mais segura, né? Querendo ou não, né? A pessoa, pode ter fake também, mas é mais existe difícil. também, A gente viu aí como que era o nome do golpista do Tinder, né? Que tinha o golpista do Tinder. E acontece, e fica muito comum esses casos de homens aí que encontram em apartamento. Super perigoso você marcar um primeiro encontro com um cara que você nunca viu na jamais. vida. Nossa. Na casa dele, assim, tem casos horríveis. Nem assim. fale, Então, meu Deus. tem que tomar cuidado mesmo com questão de segurança, principalmente. E se o seu objetivo é algo sério, é sair, porque a maioria dos homens que usam o aplicativo, tem muita gente boa, mas assim, a maioria que usa tá buscando facilidade. Ele quer assim, cara, não quero perder tempo, vou entrar no Tinder aqui rapidinho e arrumar um date fácil. Exatamente. Lógico, existem as exceções, mas acredito eu também que a maioria, tipo, que está ali, tá querendo, né, sexo fácil, né? Vamos, né, falar o português bem claro, né? Então, infelizmente, né, eu também acho que não é uma plataforma segura. Não é bacana. Bom, Mila, vamos falar sobre mulheres bem-sucedidas, mulheres independentes, mulheres empoderadas. Você acha que o porquê que esse tipo de mulher ela acaba assustando? Isso é uma verdade
Ou isso é um mito? Os homens realmente, eles se assustam com mulheres interessantes, com mulheres de valor, com mulheres empoderadas, independentes? Existe esse discurso, né, que, eu sou independente demais, sempre aparece pra mim. Eu sou, só porque eu sou autossuficiente, eu tenho uma carreira, eu sou uma mulher que ganha muito bem, que eu sou bem-sucedida, e por isso eu assusto os homens. É óbvio que existem homens que se sentem inferiores, né? Porque o homem, ele gosta de ter o poder da relação no sentido financeiro. Ele gosta de prover, de saber que ele ganha mais. O homem, ele se sente um pouco afetado por questão da... minha mulher, ela ganha muito mais do que eu. Então, isso assusta, de fato. Tem homens que vão deixar de se relacionar com a mulher porque ela ganha muito mais do que eles. Pode acontecer. Mas o que eu vejo na maioria dos casos é que o que é a questão da mulher de sucesso que afasta os homens? Não é pelo sucesso, não é pelo dinheiro que ela ganha, não é pela independência dela. É pela... Como que eu posso dizer? Amarra. É por ela, muitas vezes, estar num excesso de energia masculina, que isso é um resultado, muitas vezes, de uma carga de trabalho muito intensa. Trabalha numa multinacional, ela está num cargo de chefia, ela está cuidando ali de uma equipe gigante. Então, ela fica muitas horas de trabalho, ela precisou muito dessa energia feminina, que uma coisa que as pessoas confundem é assim, não é que a mulher ela tem que ser 100% feminina. A energia masculina ela é importante. A gente tem que buscar o equilíbrio. Exatamente. E saber em que ocasião, em que momento usar cada uma dessas energias. Então, quando a gente fala de um relacionamento a dois, principalmente na atração, a sua energia feminina vai se conectar com a energia masculina do outro. Então, quando eu tenho muitas horas de trabalho, eu vivo num mundo onde eu tô ali, né, desbravando e resolvendo tudo e dando conta de tudo sozinha, seja porque a vida te obrigou a fazer isso, seja por conta do seu trabalho, acaba que você acaba levando essa energia masculina pro relacionamento também. Então, quando eu estou me conectando com o homem, eu quero também comandar, eu quero decidir tudo, eu quero ter atitude, eu quero fazer acontecer. E esse homem, ele tende a não querer ficar com você, por quê? Porque não tem espaço para ele. Porque é como se ele estivesse relacionando com outro homem. Então, é você que quer conquistar ele, é você que quer definir o restaurante, é você que quer decidir tudo, é você que quer ser a dona da razão. E a mulher, muitas vezes, ela entra num lugar, às vezes por ter passado por relacionamentos ruins, por ter sofrido demais, de querer se proteger atacando o outro. Então, tem muitas mulheres que, eu não quero sofrer nas mãos de um homem, então eu quero controlar esse homem. E aí ela vai para um lugar onde ela quer domar esse homem, ela quer um homem submisso, ela quer... Que não é um homem que ela admira, mas ao mesmo tempo ela tem medo de deixar o homem ocupar o lugar dele e esse homem machucá-la de novo. Perfeito. Então, inconscientemente, ela busca por relações com homens fracos, homens submissos, homens com excesso de energia masculina, que ela não tem interesse. E o cara que ela quer se relacionar, por mais que... No fundo, ela quer se relacionar com esse cara, mas na hora de colocar na prática, ela tá disputando espaço com ele. Então, por eu não deixar esse cara ocupar esse espaço na minha vida, ele não fica. E ela acha que é porque ela tem sucesso, é por causa da independência, não é isso. É por causa da postura e comportamento dela diante daquele relacionamento. Então, ela não permite que o outro seja útil, que ele ajude, que ele cuide dela. Mulheres de sucesso, assim, que vivem nesse polo masculino, elas têm muita dificuldade de deixar o outro cuidar delas, de descansar. É verdade. Então, elas têm medo de confiar no homem. Para essa mulher viver um relacionamento leve, ela precisa se reconectar com o seu feminino. Ela precisa de cura interior. Tá, então você acha que nesse caso, né, diante da pergunta, né, que eu fiz, são essas mulheres com excesso de energia masculina que acabam atraindo homens mais femininos e não os homens que acabam se assustando com esse tipo de mulher. Ela assusta também o masculino, porque por mais que ela tente se relacionar com o masculino, ele não vai conseguir fazer dar certo com ela, então ele não vai chegar a ficar. Então ela, cara, eu não consigo atrair nenhum homem do jeito que eu quero, esse cara masculino, esse cara de postura, tá faltando homem no mundo. Mas a postura dela inibe esse cara de se aproximar, né? Esse cara masculino, ele quer uma mulher
que seja o oposto dele. Que eles sejam complementares, mas ela não tá complementando. Sim. Ela tá sobrecarregando ele ainda mais. Exatamente. Então, ele se sente inútil perto dela. E, às vezes, essa mulher, ela tende a querer fazer esse cara se sentir um inútil. Porque, assim, ela se sente no controle. Então, ela só consegue ter ao lado dela, só vai ficar o cara que se submete a isso. Que, no fundo, não é o cara que ela quer. Concordo. Na verdade, eu passei por isso também, né? Eu tive uma fase minha que eu estava buscando, né, me autodesenvolver, né? Fazia vários cursos, espiritualmente, aquela vida, né? Aquela rotina, né? Da excelência e tudo mais. E eu atraía muitos homens eu não diria com energia tão feminina. Eles tinham energia masculina, mas eu que tomava iniciativa de tudo, sabe? Pra tudo parece que é eu que... Só que, por um lado, eu acho que até que inconsciente, eu que permitia mesmo isso, sabe? Eu aquela coisa, né? Eu sou independente, dá licença, né? Deixa que eu faço. Não preciso de você. Não, você não precisa vir me buscar em casa, eu tenho meu carro, né? Deixa que eu vou. Aí, com o meu atual marido, foi totalmente diferente, sabe? Primeiro encontro, sempre eu que ia com o meu carro. Eu nunca deixava ninguém vir me buscar em casa. Eu achava, tipo, um absurdo isso. Eu falava, não, eu tenho meu carro, eu que vou, imagina. Dividir a conta. Eu ajudo você a pagar. Eu pago minha conta, não preciso. Não, eu ajudava. Era meio a meio. Eu não pagava tudo, mas eu sempre falava, não, vamos rachar. Fazia questão de rachar. Aí até essa amiga, né, do meu marido, ela falou, pelo amor de Deus, o Vitor é um homem provedor, o Vitor é um homem... Não acaba com ele. Ele é um alfa, pelo amor de Deus, você não me vai deixar o cara, não me vai com o seu carro, ele falar em dividir a conta, jamais. Jamais. Deus. Aí eu fiz totalmente diferente, eu fui, tipo, até turrona, sabe, foi dura, eu falei, não, mas eu vou deixar ele vir buscar em casa, falei, deixa ele vir e tal. Ele veio, ele abriu a porta, foi tão bonito, foi tão gostoso, né? É tão simples, tão básico isso. É difícil para essa mulher que tá nesse lugar, ela sair desse lugar de controle. Ela realmente não se sente confortável em ser cuidada. Eu, no início do meu relacionamento com o Dario, eu também tinha um pouco de dificuldade. E o que acontece? Quando a gente fala, atrai homens na energia feminina, às vezes o cara, de início, ele nem tá na energia feminina dele. Só que ele se deixou levar pra fazer dar certo com você. Sim. E aí, ele acaba abrindo mão dessas coisas que ele gostava de fazer, mas que ele percebeu que você não gostava e te deixou tomar conta da relação. Desequilibrou totalmente. Então, não é que o homem na energia feminina é um homem descartável, ele não presta. Às vezes, você mudando a sua própria postura diante dele, ele vai ter espaço pra fazer o que ele gostaria de fazer no início e não conseguiu. Então, às vezes a pessoa já tá num relacionamento, tá namorando, tá casada. Ah, meu marido é muito frouxo, meu marido é muito mole, meu marido não resolve nada. Será que você dá espaço pra ele? Será que você dá o tempo dele de fazer as coisas? Será que você respeita as diferenças? Porque existem também diferenças de como funciona a cabeça do homem e a cabeça da mulher. Sim. Então, nós que somos mulheres, assim, de alguma forma controladoras, a gente tem muita dificuldade dar o tempo do outro. Eu quero no meu momento, eu quero que seja do meu jeito, eu quero decidir. Então, a gente aprende muitas vezes pela nossa família, os meus pais, seja independente, não dependa de homem pra nada, tenha seu dinheiro, sua carreira, suas coisas, deixa relacionamento pra depois. E a gente foi ouvindo esse discurso com a melhor das intenções, obviamente, mas acabou deixando o relacionamento pra depois e enxergando muitas vezes o homem como um rival, como um risco. Se eu me relacionar, se eu me entregar, se eu confiar, eu posso ser machucada. Então, a gente fica sempre com aquela sensação de se preparando para uma separação. Existe pouco desse estímulo de confie no seu homem, engrandeça esse homem que está ao seu lado. Às vezes parece uma guerra de quem é melhor. Você não pode deixar ele ser melhor que você, você não pode deixar ele crescer. Então, que casamento, que relacionamento que vai crescer se você tem medo de ver o seu homem conquistar o mundo, conquistar as coisas, se você não estimula esse homem a se tornar uma pessoa melhor, porque você tem medo dele se virar contra você. Sim. Então, a mulher, ela também tem que se curar muito nesse sentido e entender que, cara, eu tô num relacionamento a dois, somos uma dupla. E se ele tá ganhando, eu tô ganhando também. Se ele tá crescendo, eu tô crescendo também. Não é sobre quem é melhor, quem ganha mais, quem é mais inteligente, é sobre o que a gente tá construindo junto. Na verdade, tudo é sempre sobre nós, né? É que é tão difícil, né, a gente olhar pra si, né, e olhar os nossos trauminhas ali, as nossas dores, responsabilidade, né, o passado e procurar evoluir e se curar.
E então é mais fácil, né? Você culpar o outro, você terceirizar, você joga. Não, porque ele é assim, é o jeito dele. Mas é bem isso como você falou, né? Desde o início, a gente que às vezes conduz, né, esse homem, Sim. né, para uma energia mais feminina, né? Ou acaba criando um comodismo ali na relação, né? De, não, deixa que eu resolvo. Não, isso daí já fiz, né? Então o cara se acomoda mesmo, né? Ele nem é um homem banana, ele nem é um homem Sim. frouxo, um homem com energia, tanto com energia, de repente, né, feminina. Mas a gente que, né, nessa de bater no peito e falar, deixa que eu resolvo e não olhar para si, que acaba transformando, né, essa situação. Uma coisa que eu vejo muito em conteúdos, eu já vi vários comentários sobre isso, às vezes eu tô lendo, muitas mulheres falando com revolta para conteúdos de desenvolvimento pessoal feminino, relacionamento, de, eu acho um absurdo, porque é tudo sobre a mulher, tudo é culpa da mulher. Os homens sempre, a gente tem que ficar se adaptando para dar certo com os homens, para conquistar o homem, para atrair o homem. E existe muito essa visão de que, por que eu tenho que melhorar e ele não tem que melhorar? Mas é porque a sua mudança, se você, a pessoa que tem clareza primeiro... Fala pra mim, por favor. Né, a pessoa que se tocou, que tem algo a ser feito, que tem um caminho, que tem algo a ser melhorado pelo relacionamento, a primeira pessoa que muda vai refletir na relação. Então, quando você... Essa ideia de que por que eu tenho que mudar e não o outro? Você está pensando em você e o seu marido, você e o seu parceiro como duas pessoas individuais. E quando eu penso, olhando com um olhar de família, de unidade, se ele ganha, eu ganho também. Se ele se desenvolveu, se eu me desenvolvi, ele está ganhando também. Obrigada. Eu estou fazendo pelo relacionamento, pelo casamento, pela família, pelo futuro. Então, não é sobre fazer por ele, não é sobre... às vezes o homem, ele vai... Mas é óbvio que, naturalmente, as mulheres, elas se preocupam muito mais em buscar... De ter essa sensibilidade, está na nossa natureza, de buscar de ter essa busca interior de autoconhecimento, de cuidar do relacionamento. A gente fala que o homem provedor, ele é o que desbrava o mundo para proteger a família. A mulher, ela cuida da família. Sim. E, inclusive, é a mulher que guia a família. Então, é a mulher que, se você perceber, dentro de qualquer família, sua mãe, dentro de qualquer núcleo ali, quem determina o estado emocional da família é a mulher. Se a mulher está estressada, ela estressa todo mundo. Se a mulher está feliz, todo mundo feliz. Então, ela é como se fosse o humor daquele ambiente familiar ali dentro de casa. Então, existe valor nos dois papéis. Então, não é sobre quem é melhor, não é sobre... É porque, infelizmente, o mundo, ele tende a valorizar muito mais a questão financeira, né? Então, se o homem, ele provê, se é só o homem que trabalha, acaba que, às vezes, a mulher não tem esse reconhecimento... A mulher que só cuida dos filhos, a mulher que está só cuidando da casa, que é um trabalho e tanto. Sim. Mas por não ser remunerado e não ter esse reconhecimento externo, às vezes a mulher se sente prejudicada. Então, é a gente enxergar como unidade. Perfeito, um relacionamento. Mila. Perfeito. Bom, vocês estão gostando desse aulão, gente? Espero que sim. Que ainda tem coisa por aqui, ó. Eu anotei algumas perguntinhas aqui para fazer, falando sobre desafios. Qual que é a diferença entre ser difícil e ser emocionalmente madura? Tá. Ser mulher difícil é assim. Eu não sei se você aprendeu isso na sua época. Eu achava que era a mulher, para se valorizar, ela tem que se fazer de difícil. Então, quanto mais o homem luta para estar comigo, quanto mais difícil é para esse cara me conquistar, mais ele vai me valorizar. Sim e não. Por quê? Porque se você coloca uma dificuldade só por ego, só por vaidade, do tipo, para ele entender que eu sou uma mulher incrível, eu vou criar um desafio gigantesco para esse cara me acessar. Eu vou fingir que eu não tô interessada, eu vou me fazer de indiferente, de fria, de que não tô nem aí, para ele ficar igual um cachorrinho atrás de mim. Isso é péssimo. Isso quer dizer que você é uma pessoa imatura, infantil, você tá jogando com o outro, manipulando, né? Essa coisa de fazer joguinho de desinteresse. Isso não é interessante. Quando a gente pensa em ser emocionalmente madura, é você saber estabelecer os limites de cada relação. Então, se eu tô conhecendo um cara, por mais que eu esteja muito interessada, por mais que eu esteja com saudade, por mais que eu esteja, caidinha por ele, eu não vou deixar isso tão claro assim. Porque eu quero que ele tenha incentivo para me conquistar. Se eu sei que eu estou ficando ainda com o cara, ou seja, conhecendo ainda esse cara, existem alguns benefícios que não cabem ainda eu entregar para esse cara, porque
é muito cedo. Eu quero saber se ele veio pra ficar. Eu quero saber se isso tem perspectiva de futuro. Eu vou dar tempo ao tempo. Então, é natural que a gente se emocione. Mas não dá pra externar essa emoção e ser tão transparente assim com a pessoa que eu tô me relacionando. Eu, quando conheci o Vitor, eu era a total emocionada, mas eu me contive. Joga. Não me contive, eu falei, não posso demonstrar que eu estou... Porque o problema não é sentir a emoção, o problema é você externar ela e passar pro outro a ponto dele falar, não preciso mais investir. É a mesma lógica do aplicativo de relacionamento. Então, não é se fazer de difícil, é saber o momento pra ir entregando, pra ir se soltando, é saber medir a reciprocidade do outro. O que ele tá me entregando? Porque às vezes eu tô super apaixonada, mas ele não fez nada. Ele some, ele não manda mensagem, ele fica semana sem falar nada, ele me dá perdido. Então, é você saber quem merece a sua entrega também. Sim. Então, isso é ser madura. Porque por mais que você queira que esse relacionamento dê super certo, que esse cara tinha tudo pra não sei o quê, eu tenho que encarar a realidade e saber o que ele tá entregando pra mim. Então, às vezes, é frustrante você saber que tá super emocionado e ter que segurar essa emoção. Porque esse cara não tá na mesma página que você. Sim. Eu acho que um dos grandes erros que as mulheres cometem, principalmente as mulheres, né? É você dar benefícios, né? Demais pra esse ficante, né? Achando que você já tá num namoro. E às vezes você tá disponível demais, o cara te chama pra sair, ai, vamos, né? Topo. Sabe nem o pra cara onde. te mandou uma mensagem, tipo, 7 horas da noite. Ah, você tá pra jantar hoje? Tipo, é óbvio que você foi o segundo plano dele, né? Que alguém dispensou ele e falou, não tem tu, vai tu mesmo. Eu vou ligar pra aquela fulana que tava lá. Exatamente. Que dia que ele tá te chamando pra sair, né? É uma sexta-feira à noite? É um sábado? Ou é uma terça-feira? É uma segunda? Né? Ele, de repente, ele até tá saindo com outras, né? Você não sabe. Mas você é a da sexta? Ou você é a do sábado? Ou você é a da segunda? Né? Então, o quanto ele se programa, a antecedência, o tipo de convite que ele faz, né? Exatamente. O que ele te proporciona, tudo isso faz diferença. Porque um cara que tá interessado, ele vai se planejar com você. Esses dias teve feriado, eu não sei que feriado que foi. Teve um feriado mais longo esses dias aí. E aí, eu até comentei lá nos stories. Falei, gente, um feriado longo desse. Era, sei lá, acho que era quinta ou sexta, era sexta. Foi sexta-feira santa. Era sexta, né? Sexta, sábado, domingo e tinha segunda-feira. Assim, era um feriado gigante, né? Eu falei, se nesse feriado você tá conhecendo um cara, você tá ficando com ele há um tempo, esse cara não se programou nem um dia com você, eu não tô falando nem de dar um ovo de Páscoa, nem de nada, mas nem mandou uma mensagem, tipo, perguntando, vamos se encontrar, vamos passar um tempo juntos, fazer alguma coisa. Esquece, entendeu? Porque, poxa, nos momentos mais valiosos da semana, um feriado, uma sexta, um sábado, o cara deixa pra lá? Ele conversou com você a semana toda e depois sumiu? Ou ele preferiu fazer nada do que encontrar com você? É estranho. Então, é a gente saber ler esses sinais de desinteresse, de não ficar tão disponível. Porque, às vezes, a mulher, ela começa a conversar, o cara deu boa noite. Trocou uma ideia, ela já coloca ele no topo da prioridade, ele é o centro da minha vida. Ah, ele curtiu minha foto, pronto, ele me ama. Eu tô ficando, ele virou o assunto com as amigas e tal. Começa a se policiar, qual é o assunto que você tem com as suas amigas? É só homem. É homem, é o fulano. E que homem é esse? Esse homem te proporcionou o quê? Eu falo, se a maioria das mulheres parassem pra refletir friamente, o que esse cara proporcionou? O que vocês viveram, de fato? Porque tem um monte de mulher apaixonada e o homem da minha vida, não sei o quê. Tá, mas vocês viveram o quê? O que aconteceu nessa história? Vocês saíram pra algum lugar? Ele te proporcionou algo fora da curva? Não. Me chamou pra ir pra casa dele assistir um Netflix, me levou pra cama, me mandou embora no outro dia. Tipo assim, me deu uma atençãozinha. Então, é um nível de carência tão grande que ele reflete o vazio que é a vida dela. É verdade. Que qualquer cara ocupa esse lugar de prioridade, já que ela não tem uma vida interessante, uma vida boa, né? Eu acho que existe muito hoje também essa questão da dependência sexual, né? A gente fala muito sobre dependência emocional, mas existe muita dependência sexual, né? Aquela mulher que, de repente, teve uma noite incrível com o cara, pronto, é o amor da minha vida. E sem esse homem eu não vivo mais. E aí, ela fica fechada pra conhecer outros caras. Ela acredita que aquele é o amor da vida dela, porque teve uma dependência sexual, uma química, né? Como elas falam. A tal da química, não tem ninguém igual. A química foi louca, não existe, ele é o amor da minha vida. Acontece muito essa coisa
E tem muito essa relação de PA, né? Ah, eu tenho um PA, eu tenho uma amizade colorida, é só coisa de cama, é só porque a gente tem uma química surreal. E qual que é o problema disso? Quando eu vejo essa mulher que tem uma super química, geralmente com um cara que não vale nada, o cara que não presta, o cara que só faz ela pra levar pra cama, existe uma relação com essa sensação de que eu tenho uma química, o sexo é muito bom, o que a gente tem é sensacional, mas com a indisponibilidade do outro. Por quê? Porque quando um cara ele é indisponível, o cara, ele não vale nada, ele é um cara galinha, ele é um cara que, sei lá, tá comprometido, é casado. Você tem aquela sensação de aventura, sabe? Eu tô correndo perigo, tenho risco. Isso dá um frio na barriga. Isso dá uma sensação de que, assim, tô fazendo algo errado. Então, tudo isso causa esse estímulo que pode estar sendo confundido com atração e química. Às vezes, não é atração e química. É porque você tem essa sensação de que estou fazendo algo errado, estou envolvida com um cara casado, estou envolvida com um cara que não vale nada. A imprevisibilidade... Porque olha só como que o sexo ele fica muito mais gostoso porque eu não sei se amanhã ele vai me ligar. Eu não sei se eu vou conversar com ele, eu não sei se ele vai sumir, eu não sei se é a última vez. Então fica tudo muito mais emocionante. Agora, quando eu estou com um cara que é recíproco, um cara que sempre manda mensagem, que é estável, essa estabilidade, essa previsibilidade, ela tira todo esse caminhão de emoções. Você não tem pico de emoções. Eu sei que ele vai estar lá, eu sei que ele vai me ligar, eu sei que ele vai dar boa noite, eu sei que a gente vai sair sábado, porque ele se programou comigo. O cara instável, o galinho vagabundo, não. Ele vai me ligar 2h da manhã, num sábado. Ai, tô passando aqui na porta da sua casa. Nossa, tô vivendo a aventura. Ela se sente uma adolescente. É verdade. Ela se sente uma adolescente. Então, muitas vezes, esse amor, essa coisa do PA, vem dessa relação que é completamente tóxica. É péssima pra mulher, mas ela romantiza isso. E muitas mulheres estão romantizando essa dinâmica. Então, eu conheço um cara que é recíproco, um cara que ele é, né, verdadeiro, ele é honesto, ele investe em mim, se faz presente. Ah, sem graça, é morno. Ah, não sei, eu acho que ele não é o meu tipo. Então, às vezes, é porque ela não conseguiu entender que um relacionamento duradouro, esse relacionamento que ela diz que quer, ele é esse relacionamento calmo. Exatamente. Você vai olhar o relacionamento com seu marido, com meu marido, é isso, é rotina. É coisa normal. Não existe... Ai, será que ele vai me ligar amanhã? Ai, será que ele vai sumir? Será que vai me trair? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ficar olhando as redes sociais para ver onde ele vai estar para descobrir. Então, não existe esses picos de adrenalina, de tudo, essa insegurança, essa ansiedade. Então, muitas vezes, o frio na barriga que a gente romantiza, ele tá muito atrelado a essa ansiedade. Sim. Essa relação que não é saudável nem sustentável, né? No começo a gente sabe, né, que existe, né, essa paixão, né, esse fogo, né, aquele mistério, aquela coisa gostosa, tal. Mas eu acho que hoje isso acontece muito com as mulheres, né? De acabarem atraindo, né, relacionamentos ou homens, né, incompatíveis, justamente por isso, por elas não saberem o que elas querem. Então, elas focam muito em outras energias, né, em outras coisas, e acabam deixando de lado valores que são importantíssimos, né, para você levar adiante como um relacionamento. Às vezes, né, tem coisas que são compatíveis, mas se um valor para mim é muito importante, por exemplo, religião, né, Deus. Né? Eu me envolver com um cara que é ateu. Né? Tipo, ai, mas o sexo é maravilhoso. Cara, mas lá na frente a conta não vai fechar. Poucos meses, inclusive, vocês vão começar a bater de cara, né? A dar BO. Então, aquela paixão, aquele amor, aquela coisa, aquele fogo vai acabar. Então, é muito importante, né? Hoje, você conversar, de fato, né? Com a pessoa que você tá ali inicialmente conversando, conhecendo. Falar sobre finanças, inclusive, né? Sobre vida financeira. Falar sobre família, né? Qual que é a relação que esse homem tem? Tem várias perguntas que você tem que fazer pra pessoa que você tá conhecendo. De você... Pra você identificar se tem perspectiva de futuro. Porque nem toda pessoa que vai ser atraente pra você vai ser uma pessoa que vai ter um relacionamento bacana com você. Então, a compatibilidade ela é tão importante quanto o quanto você se sente atraído e o quanto você gosta dessa pessoa. Porque você pode gostar pelos motivos errados, que é a coisa do ego. Sim. Às vezes, você quer a sensação de que eu venci. Eu quero me sentir desejada por esse cara que é um cara muito popular, que é um cara que tem status, que é um cara que...
sei. Existem É o motivos. galinha, eu quero conquistar ele. Eu quero conquistar, eu quero ser a mulher que tira o galinha da vida de galinha. A síndrome da salvadora. Exato, eu quero salvar esse cara. Ou então aquele cara que é todo, né, problemático. Uhum. Eu quero resolver a vida dele. Eu quero ser a mulher que vai tirar esse cara do buraco. Uhum. Enfim, então a gente precisa entender qual a motivação para eu gostar desse cara. Se questionar, por que eu gosto desse cara? Eu vejo esse cara como o pai dos meus filhos? Eu vejo esse cara como um homem que vai cuidar da minha família para construir uma vida a dois? Esse cara, ele faz eu me sentir uma pessoa especial, porque existe isso. Às vezes você tá num relacionamento onde você se sente especial por estar com um cara. Que nem sempre é positivo, porque é como se você enxergasse esse cara como algo tão incrível que, ele é uma conquista pra você. Agora, o relacionamento certo e o relacionamento saudável é aquele cara que, a cada vez que você se relaciona com ele, que você tem intimidade com ele, você se sente mais especial. Ele te engrandece. E não o contrário. Sim. Não te enfraquece. Então, tem um cara que você acha ele tão especial que você é pequenininha, você é um cocô do cavalo do bandido, né? Você não é nada perto dele. Então, é ele grandão e você pequenininha. Agora, o relacionamento saudável, não. O homem, ele te engrandece junto com ele. Ele tá se desenvolvendo e ele tá aprimorando em você e te estimulando a ser a sua melhor versão. Exatamente. Ele desperta, né? Desperta essa vontade de crescer. Vontade de querer ser melhor. Ele incentiva seus sonhos, ele olha com cuidado para os seus interesses. Por mais que às vezes não esteja alinhado com o que ele quer, mas ele se preocupa em te ver feliz. Ele, às vezes, faz coisas que ele não tem muito interesse, mas ele quer te prestigiar. E o contrário é verdadeiro. Então, são perguntas que a gente tem que fazer no relacionamento, né? Com certeza. Quanto que essa relação funciona? O quanto que a nossa rotina, ela funciona a longo prazo? Que, às vezes, vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa que tem um estilo de vida super saudável. Você se apaixonou por um cara que adora, que é, sei lá, um cantor. Que é um cara que trabalha na noitada, um DJ. Não vai funcionar. Não. Vocês vão viver em universos completamente diferentes. Então, assim, a relação, por mais... mas eu gosto muito. Sempre acontece, né? Eu gosto, eu me sinto atraída, ele também gosta, mas não funciona. Não. Então, a gente tem que ser honesta pra falar assim, tem perspectiva de futuro? Vai ser uma coisa que quando eu tiver filho, quando eu casar, quando eu estiver morando junto, vai funcionar isso aqui? É igual mulheres que têm problema com um homem que é muito mais novo. Qual que é o problema da diferença de idade? É a diferença de idade em si? Não, é a diferença de momento de vida. Porque eu pego um cara muito mais novo, esse cara muito mais novo, ele tem um monte de coisa pra viver. O homem, de modo geral, tem muito mais tempo que a gente pra ter filho. A mulher tem um relógio biológico. Aí tá você com seus 32 anos, namorando um cara de 25. Esse cara de 25 tem uma vida inteira pra engravidar. Mas ele quer viajar, ele quer dar a volta ao mundo, ele quer conhecer vários países, enquanto você quer casar, você quer construir, quer comprar um apartamento, você quer ter filho quanto antes. Esse cara de 25 anos, por mais que seja gente boa, legal, não sei o quê, ele não vai te dar essa vida. Sim. Então, porque vocês estão em momentos diferentes. Então, é menos sobre idade e mais sobre momento de vida. Então, o que eu quero? Eu gosto sempre de pensar assim, como saber se esse cara é um cara compatível? Antes de você se relacionar, de conhecer alguém, projeta a sua vida do futuro. Pensa você, fecha o olho, quem tá assistindo aí, fecha o olho e pensa, o que eu quero pra minha vida daqui em diante? Eu quero ter filho? Eu quero morar onde? Eu quero trabalhar com o quê? Eu quero passar no concurso? Não, eu quero dar uma volta ao mundo, eu quero morar na praia, eu quero... O que você quer? Determina essa vida pra você. Vai ficar muito mais fácil quando você encontrar alguém, saber se esse cara se encaixa nessa vida. Porque a maioria das pessoas fazem o contrário. Eu encontrei um cara, eu tenho que adaptar a minha vida pra caber nesse cara. É verdade. Entendeu? Então, eu não sei. Porque, às vezes, você vai encontrar, e acontece com frequência. Às vezes, a gente acha assim, não é compatível porque me trata mal, porque ele é um cara... Às vezes, você vai encontrar muita gente boa por aí, mas que não é compatível. Exatamente. Muito cara bom, muito cara que, às vezes, quer viver um relacionamento com você, mas não funciona, não é compatível. Se você não tiver essa clareza, você vai perder muito tempo em relações boas, com caras que são legais, mas que vai chegar num momento ali que vai bater em algo inegociável pra você. E aí você perdeu, sei lá, 2, 3, 4 anos. E perde ali a oportunidade de ter um filho. Exatamente. Vezes, né? Deixa Acho que essa mulher, ela tá tão cansada, né, em busca, né, desse relacionamento, que quando ela encontra um cara com, minimamente, né, com características, ele fez isso, ele fez aquilo. Às vezes são coisas mínimas, coisas bobas. Sim. Ele preparou um jantar pra mim. Ele foi gentil, que é o básico, né? É o básico, né? Mas ele veio me buscar em casa, enfim.
é ele, é o homem da minha vida. Só que é como você falou, né? Eu acabo, às vezes, me encaixando na rotina desse cara. Se eu estou num momento de vida diferente do dele. Foi o que aconteceu comigo no meu relacionamento anterior, né? No meu namoro antes de conhecer o Vitor. Eu tava com... Né, eu conheci não, né? Já era um amigo meu da época da escola, a gente se reencontrou. Eu sabia que eu era, tipo, totalmente diferente dele, mas é aquela coisa, né? Os opostos se atraem, por que não? Vai dar tudo certo, né? Maravilha. Eu não fumo, o cara fuma. Até outras coisas ele usava. Daí, né, ele com as coisinhas dele, né? Não tem problema. É de vez em quando só, tá tudo bem. Você vai relevando, né? Mas ele cozinha super bem. Mas ele é um moço de família, né? Então, a conta tá fechando, até que tá fechando, né? E aí você vai deixando de lado valores que são importantíssimos pra você, achando que é a síndrome da salvadora total, tá? Eu fui a salvadora total. Achando que, não, tudo que esse moço precisa é de uma mulher, né, boa do lado dele, colocar ele no caminho, vamos mudar o estilo dele, as roupinhas dele, né? Tá andando com umas bermudas, umas camisetas de time. Eu falei, meu Deus do céu, ele precisa de uma repaginada na vida dele. Ele precisa de mim. É eu que vou salvar esse cara. Cara, e eu me adequei realmente ao estilo de vida dele. Ele nem sempre tinha grana pra poder ir num restaurante. Eu gosto de frequentar bons restaurantes, né? E eu não ia pagar. Obviamente que eu não ia pagar. Aí, o que eu fazia? Não que eu não goste, eu adoro cachorro-quente. Mas daí eu deixava de ir, às vezes, num sushi pra ir comer um cachorro-quente. Entendeu? Por quê? Porque se eu fosse num cachorro-quente, num sushi, eu ia ter que pagar, né? Então, quando você vê que você tá mudando, inclusive, muito o seu estilo de vida, as coisas que você gosta de fazer, até mesmo a parte de estudar, sabe? De se autodesenvolver. Eu comecei realmente, sabe, a regredir, assim. Eu vi que eu parei de ler, sabe? Parei de fazer cursos. Porque senão você não ia acompanhar ele. Exatamente. E é de forma bem inconsciente mesmo, sabe? Eu sabia, mas parece que um outro lado... Não tem problema, deixa, né? Vai levando. Chega uma hora que isso não se sustenta. E eu fiquei 1 ano com essa pessoa. 1 ano. Não se sustenta. E é como você falou, é uma pessoa bacana, sabe? Tem valores, né? Tem um coração bom, tem, né, um lado bom. Mas... sabe? Quando a gente pensa a longo prazo, não vai. Não rola. E o relacionamento bom é aquele que, de fato, faz você querer ser uma pessoa melhor. Ele te desperta a sua melhor versão. Que foi o que aconteceu quando eu conheci o Vitor, sabe? Totalmente diferente. Falei, cara, eu quero melhorar né? Eu quero estar à altura desse homem. Eu já vi que ele é um homem, né, maravilhoso, um homem de valor, um homem compatível e tal. Eu quero estar à altura dele. Então, vai despertando. Você quer treinar mais, você quer estudar mais, você quer, sim, de fato, alcançar a sua melhor versão para estar à altura desse homem e viver nesse relacionamento. É bem isso. Ser uma boa companhia num encontro, num date, em um momento, uma viagem, é fácil. Agora, construir uma vida a 2, quando a gente pensa em todos os desafios que você vai enfrentar. Sim. Porque você casa com a pessoa, você casa com a família dela, você casa com os problemas dela, você casa com tudo. Tudo. Então, você leva tudo. Não tem como você levar só a parte boa. Então, tem que pensar com consciência se, de fato, é a pessoa. Será que ela é compatível mesmo? E tomar cuidado também para não levar isso ao extremo. Tem que ser perfeito. Não existe pessoa perfeita. Mas quais são os valores inegociáveis para você? Não abra mão disso. Sim, com certeza, Mila. Bom, já estamos aqui quase finalizando, né, o nosso bate-papo. Tem alguma coisa que passou despercebido aí, que você queira acrescentar? Eu anotei várias coisas aqui, ó. E se deixar, o assunto... vai puxando aí. O assunto flui. Deixa eu ver, ó. Tem... Tá, aqui fala sobre conversa, o que torna uma conversa irresistível, né? Para acho que é legal a gente falar sobre isso. Que torna uma conversa irresistível para um homem emocionalmente maduro. Bora lá. A conversa é o principal canal para você acessar o emocional desse homem. Então, o que eu acho fundamental da gente focar para ter uma boa conversa não é um roteiro pronto, né? É pensando que se vocês dois são pessoas compatíveis e isso tem perspectiva de futuro, vocês provavelmente vão ter afinidades em comum. Então, se você sente que na conversa você precisa forçar demais, sabe? Tu tem que forçar demais para a conversa acontecer, para ele me dar atenção, para a coisa fluir, eu que tenho que ficar puxando assunto. Tá rolando, né? Um homem emocionalmente maduro, ele vai se conectar com você naturalmente com base nessas afinidades em comum. Então, é o quanto você consegue, e isso também passa por você se conhecer, se desenvolver,
Porque a mulher que é muito insegura, muito carente, ela vai estar tão preocupada em agradar o outro que ela esquece que ela é uma pessoa incrível, que ela é uma pessoa que tem qualidades, que o desinteresse do outro não muda o valor dela. Então, é você sentar à mesa para um encontro, para conhecer uma pessoa com curiosidade. Tipo, eu quero te conhecer melhor, eu quero saber mais sobre você, o que a gente tem em comum. Então, é uma conversa como qualquer outra. A questão é, tira essa pressão de é o último homem da minha vida, tem que dar certo, o tempo tá acabando. O modo desespero, ele atrapalha qualquer tipo de conexão. Então, para eu me conectar com esse cara, eu tenho que focar nessas afinidades, nesses interesses. E se ele for o cara, o assunto vai render. Eu não sei como é que foi com você, mas quando eu conheci o Dario, a gente começou a conversar no direct. E eu acho que no mesmo dia que a gente começou a conversar no direct, era assim, uma conversa infinita, não acabava, era assim, um assunto ia emendando no outro. Aí depois a gente foi pro WhatsApp, aí ficava em chamada de vídeo, que ele morava em outro estado, e ficava conversando. Eu nunca precisei me preocupar em, acabou o assunto, o que eu vou perguntar agora? O que eu vou fazer agora? Não, porque quando vocês têm afinidades em comum, Flui. Você vai falar de viagem, você vai falar de alguma coisa que aconteceu no seu dia, você vai falar de um livro que você leu, de uma coisa que você aprendeu, da profissão do outro. Então, assim, existem N assuntos. Então, o que pode te travar é carência, insegurança, falta de vida mesmo, de coisas acontecendo, porque se eu não tenho muitas coisas acontecendo na minha vida, eu acho que eu não tenho muito o que compartilhar. Então, é também focar em deixar essa vida interessante a ponto de você sentir que pode agregar na vida do outro. Porque se eu sinto que eu sou uma sanguessuga, que eu só tô aqui recebendo informação do outro, não vai ter troca, né? Então, é uma conexão emocional, uma conexão com um cara bacana, ela vem dessa compatibilidade, dessas afinidades de estilo de vida, enfim. Perfeito. Bom, e pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Qual o conselho que você daria para essa mulher que deseja, conselho assim, tipo, final, até para olhar ali nas câmeras, dar aquele conselho que a mulherada vai, #partiu, relacionamento perfeito. Conselho que você dá para a mulher que, de fato, quer esse relacionamento, está em busca e precisa se desenvolver para alcançar, assim, qual que é o conselho que você dá, tipo, para que ela, de fato, alcance isso? Tá, eu vou dar 3 dicas básicas para mulher que tá solteira e quer viver um relacionamento. Primeira dica: invista no seu autoconhecimento. Mila, como que eu vou me conhecer? Comece a ter novas experiências, busque hobbies, esporte, faça alguma coisa, movimenta a sua vida. Você vai precisar testar, mas não dá para viver uma vida de obrigações. Você precisa ter uma vida onde tem muitas coisas acontecendo, além do seu trabalho, além da sua rotina. Segundo ponto, você precisa projetar essa vida do futuro. Então, que vida você quer ter? Quem não tem direção aceita qualquer coisa. Então, defina essa direção, o que você quer, como que vai ser essa vida nos mínimos detalhes, onde eu vou morar, que tipo de trabalho, em que cidade, qual estilo de vida eu vou ter, como que vai ser minha rotina. Desenhe num papel um dia seu, um dia numa vida de sucesso. O que é esse dia? Que horas você vai acordar? O que você vai fazer? Você tem quantos filhos? Você está casada com um cara? Como é que vai ser? Então, conta uma historinha da sua vida, do futuro, dos sonhos, que isso vai te direcionar e te ajudar no processo seletivo. E, por fim, não menos importante, use o Instagram para ter visibilidade. Então, enquanto todas essas coisas estão acontecendo, estou me desenvolvendo, estou me cuidando, estou me conhecendo, estou adquirindo novas habilidades, eu compartilho no Instagram, compartilho esses interesses, e aí eu vou ter visibilidade para atrair pessoas sem sair dessa rotina. Isso aí é o combo perfeito para viver um relacionamento nos próximos meses. Dicas preciosíssimas, hein, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Ai, Mila, adorei. Amei o nosso bate-papo. Queria te agradecer pelo convite. Pela disponibilidade, gente. Ela veio de Curitiba. Eu dou muito valor pra isso, porque tem gente que a gente convida pra vir aqui no podcast que é aqui de Alphaville, sabe? De São Paulo, pertinho. E acaba não dando certo. Tudo bem, ok. Mas, né, eu dou muito valor, sabe? Para pessoas que vêm de outro estado, para todo mundo, né? Foi aqui. Um prazer, eu adorei. Foi maravilhoso. Bate-papo. Obrigada. Amei, espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma, né, esse bate-papo tenha agregado na sua vida. Se você curtiu esse podcast, deixa aqui nos comentários, né, qual foi a maior sacada, assim, o insight que você teve que vai virar a chave aí para você tá melhorando a sua autoestima, o seu amor próprio e tá, de fato, né, construindo esse relacionamento perfeito.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreva. Compartilhe esse vídeo com as amigas, com quem você acha que vai fazer sentido. E em breve a gente vem com mais conteúdos como esses para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchauzinho.